você aqui comigo, canal Florescendo com Carla Valadares. Lembra no último vídeo? Nós vamos fazer hoje, vamos replantar nossa Era, nossa Echeveria e nosso Antúrio, certo? Nesse vídeo também eu vou ensinar para vocês 10 dicas infalíveis e super importantes na hora de vocês fazerem plantio ou replantio. Então, por favor, fique até o final. E vamos lá. Já deixei nosso substrato pronto para poder adiantar. Aqui mesmo, uma medida de terra vegetal, uma medida de areia de construção, uma medida de brita número 0. E vamos começar com o replante do Antúrio. Vamos começar com a Era. A Era é uma planta muito versátil, muito versátil. Ela pode ser de forração, na realidade ela é uma planta de forração, mas dependendo do jeito que você plantar, ela pode ficar pendente, igual esse filodendro que está aqui atrás de mim, e ela ainda pode ser trepadeira, igual essa jiboia que está aqui. Então é só você resolver como você quer, ela vai ficar do seu jeitinho. Vamos lá. Então, primeira coisa, vamos tirar a nossa planta. Verifiquem que o fundo do meu vaso não tem terra. Não sei se vocês conseguem enxergar. Aqui no fundo tem brita, tem telha e tem até isopor. Porque a Era não gosta de vaso fundo e ela não gosta de muita terra. Então, quando vocês plantarem um vaso mais fundinho, é pouca coisa de terra, pouca coisa de substrato. No fundo do vaso, vocês colocam uma boa camada de drenagem, ok? Então, vamos tirar ela aqui. Olha, tinha Era, telha. Tirada a nossa terra. Vamos lembrar, nossa dica número 1. Todo vaso que você for plantar, o vaso tem que ter furos, tá? Todo vaso tem que ter furo. A planta não pode ficar sem um vaso sem furo. Se por acaso você comprar um vaso, uma bacinha dessa que eu gosto muito, que não tem furo, você faz o furo. Você pode usar um ferrinho de solda ou até um prego esquentado na trempe do fogão. Eu gosto do ferrinho de solda, por exemplo, essa bacinha aqui eu vou plantar orquídea. Ele tem furinho, fiz uns furinhos menorzinhos embaixo e fiz uns furos maiores aqui, ó. Olha, quase passa o dedo meu. Para quê? Para que as raízes das orquídeas possam sair pelo lado, certo? Então, todo vaso tem que ter furo. E já vamos agora para a nossa dica número 2. Toda vez que você for plantar, você tem que fazer uma camada de drenagem no fundo do seu vaso. Eu vou usar aqui brita. A brita no meu 0. Eu coloco uma camada de drenagem que serve para quê? Para não empoçar água no fundo do vaso. Colocou a camada de drenagem, já vamos para a dica número 3. Você precisa de uma manta de drenagem. Você pode comprar a manta de drenagem, ela é medida em metro, tá? Você pode usar essa aqui, mas se você não tiver em casa, você pode usar TNT. Eu vou usar TNT. Você pode usar TNT, você pode usar filtro de café. E se for usado, só se o seu café for passado sem açúcar. Você pode, inclusive, a borra do café é excelente para a planta. Mas se passar o café com açúcar, não use, tá? Pode usar jornal, não importa o que. Você só precisa de uma manta de drenagem. E qual que é a utilidade da manta de drenagem? Evitar que o substrato se esvaia junto com a água. Entendeu? Aí você rega e o substrato não vai embora porque tem uma manta de drenagem segurando o substrato. Vamos colocar então a manta de drenagem e agora vamos para a nossa mistura. O que nós temos aqui que nós vamos usar hoje? Chifre de coco, temos perlita e temos vermiculita. Lembram para que serve o chifre de coco, a perlita e a vermiculita? Qual deles que vai na Era, qual que vai no Antúrio e qual que nós vamos usar na nossa suculenta, a nossa Echeveria estrela? Vamos relembrar do último vídeo. Minha aguinha daqui,
Vamos lá. Vou pegar aqui um pouco do substrato que eu já preparei. Vou colocar aqui no nosso pratinho, com licença, planta. Posso utilizar o substrato que eu já tinha? Claro. Não tem mais. Então, na época de desperdiçar nada, né, gente? Nem substrato. Vamos misturar. Tem uns pedacinhos de carvão aqui também, muito bom. Isso nós vamos usar, nós vamos plantar. É uma planta de sombra. O que nós vamos usar? Lembra? Vermiculita. Porque a vermiculita segura um bocadinho de água. Então, vermiculita. Nunca mais de 30% da mistura, tá, gente? No máximo 30%. Bem misturado. Vamos lá. Pegamos o nosso vasinho. Vai encher o vaso? Não. Nós vamos encher o vaso, tá? Verifique que todo vaso já vem com um risquinho aqui em cima. Que significa o quê? Até onde você vai colocar a terra. Para quê? Para quando você molhar, a terra não espirrar para tudo quanto é lado. Certo? E vamos ao replante. Eu vou pegar a minha era. Olha, coitadinha, como ela tá. Vou fazer a limpeza. Já é a nossa dica número 4. Sempre faça uma limpeza da planta antes do plantio ou do replante. Vou limpá-la. Verifique que a era, ela tem umas raizezinhas, acho que aqui vai ficar melhor nesse vídeo de casa. Umas raizezinhas saindo do caule. Essas raízes aqui, ó, é só colocar em contato na terra que ela brota tranquilamente. Então eu vou colocar ela aqui. Se eu quiser o vaso cheio, eu vou colocar ela toda aqui dentro. Seria toda como se ela fosse rasteira. Mas eu vou colocar as raizinhas aqui encostando no substrato. Para quê? Para que ela enraize aqui. É complicadinho, mas nem tanto. Se você tiver dificuldade com as raízes, pronto. Você pode colocar uma areia, uma argila expandida em cima das raízes, ou ainda você pode usar um aramezinho, tá vendo? Vou ver aqui se vocês enxergam bem. Um pedacinho de arame, você simplesmente posta o arame e faz um ganchinho. Com esse ganchinho vocês conseguem então segurar a raiz na terra. Super prático. Olha aqui. Essa aqui, olha, tá bem ruimzinha. Olha, escutem o barulho de papel. Folha seca. Olha, folha seca. A era, a partir do momento que as folhas se secam, dificilmente ela se recupera. Mas vamos tentar? Vamos tentar. Eu vou cortar toda essa parte, vou ficar só com a raiz. Vamos cortar. Toda vez que você for usar uma ferramenta, esteriliza, ok? Por quê? Você pode usar numa planta que tem alguma praga, alguma doença, e aí você vai passar para outra planta. Então sempre esterilize a sua ferramenta de uso, ok? Vamos cortar ela aqui. Vou deixar a raiz para ver se vai recuperar. Vamos ver. Tá bem sequinha, mas vamos tentar. Vamos colocar ela aqui, quem sabe. Plantio também é experiência. Então a gente nunca sabe o que pode acontecer. De repente a gente tem uma bela surpresa. E essa aqui. Também vou fazer a limpeza. Sempre retire as folhas secas, porque elas sugam a energia da sua planta. E essa está seca, ela não precisa mais de seiva. Então a gente pode descartar. Vou colocar ela aqui. Vou fazer um buraquinho para enterrar a raiz. A outra ela saiu de novo. Vou deixar também um pedacinho sobre a terra. A raiz assim, por quê? Para ela brotar e encher o vaso. À medida que ela for enchendo o vaso, ela vai cair por conta própria, porque ela vai ver que ela não vai mais caber dentro do vaso. Então ela vai cair.
Vou colocar aqui por enquanto esse pedaço de telha aqui. Depois eu coloco uma gema expandida para ficar mais bonitinho. Eu tinha uma colher, tinha tudo bem. Eu tenho aqui uma pazinha só para cobrir as raízes. Nossa era plantadinha, vai ficar feliz. Eu vou colocar um ganchinho aqui no vaso. E com isso, eu já vou lembrando que a planta, tá? Essa é a nossa dica número 5, a planta tem que se sentir firme no vaso. Porque se ela não se sentir firme, se ela achar que ela está balançando, ela não vai desenvolver, tá? Ela tem que ter segurança no vaso que ela se encontra. Essa é a nossa dica número 5. E já vamos para a dica número 6, fundamental. Plantou, regou. E como que nós vamos fazer a rega? Sempre que você plantar ou replantar, sua primeira rega, você vai molhar abundantemente a sua planta. Para o substrato assentar, certo? O ideal, molhar até que saia água no fundo do vaso, tá? Por isso, o ideal, um substrato bem drenável. Ó, você molha até que a água consiga sair no fundo do vaso. Isso significa que a sua planta já está bem molhada, ok? Vou deixar ela aqui, depois eu passo ela lá para fora. Na sombra, nada de sol, ok? Vamos tirar aqui. Não se reproduz por folha. Uma pena, olha, essa folha tá gordinha, 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 ó. Mas até onde eu sei a era não se reproduz pela folha. Mas vou guardar e vou testar. Não custa, não é? Plantada a nossa era. E agora vamos replantar quem? Vamos replantar o antúrio. Olha, muito bonito, né? Essa semana eu adquiri um branco com rosa e um roxo que é lindíssimo. Antúrio é uma planta maravilhosa, mesmo? E já começo, é uma planta de meia sombra, vamos lembrar. Já vou começar com a nossa dica número 7. Você não tira a planta do vaso. Essa estava até fácil. Você tira o vaso da planta. Então, se ela estiver difícil de sair, essa estava facinha. Você vai apertando o vaso, tá? Você não puxa a planta. Você vai apertando o vaso até ele se soltar da planta, ok? Então, com raízes saudáveis, olha. Daqui vai vir melhor. Então, com as raízes bem saudáveis. Vamos também fazer a nossa limpeza. Olha, muita coisa seca, pode se tirar, sem problema nenhum. Vou tirar. E tem uma folhinha seca aqui, um galhinho. Aqui, outra folha seca. Pode tirar. Tira também. Beleza. Planta de meia sombra. Eu tenho aqui ainda o chifre de coco e tenho a perlita. O que nós vamos usar? O chifre de coco. Então deixa ela aqui. Vamos limpar nosso substrato aqui. Bem que isso tudo é adubo, tá, gente? Vocês podem guardar sem problema nenhum. Vou pegar com esse aqui agora. Vamos ver o tamanho do vaso. Vai precisar de um pouco mais. O vaso do antúrio eu vou colocar ele no vaso mais fundo. Deixa isso pra cá. Eu vou colocar ele nesse vaso bem grande. Já coloquei a camada de drenagem, já está com a manta de drenagem. Não ficar repetindo, né? Vou botar tudo aqui, deixando aqui para não tomar o vídeo. E vou colocar chifres de coco para segurar a umidade. Deixa eu dar essa manta. Vou misturar aqui o chifre de coco.
Ele vai ajudar a segurar a umidade quando a gente fizer a rega. E vamos ao plantio. Aqui para vocês verem melhor. Aqui, olha que espetáculo. Então ele vai crescer, vai desenvolver bem. Ali porque vai ficar bem maior para ele. Vou fazer uma bela sujeira aqui. Não foi pouco. Vamos usar mais. Eu pego mais desse aqui. Batidinha no vaso. Para a planta sentar e o substrato também. Olha só. Lindo, 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 lindo. Plantou, regou. Tá? Vou regar depois, não se esqueçam disso. Plantou, regou. O antúrio, ele gosta de umidade, inclusive vocês podem sempre, vocês devem sempre borrifar água nas folhas dele. Por quê? Tira a poeira, essa água aqui, ó, tira a poeira, ele respira melhor. Se ele respira melhor, essa aqui também daqui a pouco já pode tirar. Se ele respira melhor, ele desenvolve melhor. A carne vai molhar as folhas também, as flores. Vamos lembrar que isso aqui, ó, não são flores, tá? Essas coisinhas vermelhas maravilhosas aqui são folhas modificadas, que servem para quê? Para atrair os insetos polinizadores, tá? Não são as flores. As flores são aqui, ó. Nesse segmento aqui, ó, aqui são as flores. Aqui são folhas modificadas, ok? Não só os filamentos. Vou limpar minha mão aqui porque está terrível. Replantado. E agora vamos replantar o quê? Nossa Echeveria estrela. Olha que coisa maravilhosa que tá isso aqui, tá? Lembra, olha, vamos replantá-la aonde? Nesse aqui. Nesse vaso. Uma cuia 23. Nossa dica número 9. Presta bastante atenção. Qual foi a dica 8? A 8 foi borrifar a água na planta, tá? Nossa dica na folha do antúrio. Nossa dica número 9. Quando você for plantar, você tem que olhar o tamanho da sua planta para escolher o tamanho do vaso. Entendeu? A gente não coloca um elefante num apartamento e nem tem necessidade de uma mansão com orca-chave. Então você escolhe o tamanho do vaso de acordo com o tamanho da planta. Não adianta eu pegar um vaso igual esse que eu acabei de colocar o antúrio para colocar uma mudinha pequenininha. Por quê? Lembre só, pensa comigo. Quando você nasce, você dorme perfeitamente num bebê conforto. Te cabe tranquilamente. Você vai crescendo e aí você vai precisar de um berço. E a parte que você vai crescendo, você vai precisar de uma cama. E não é assim, a gente vai crescendo e vai trocando o tamanho do lugar onde que a gente dorme. A planta é a mesma coisa. À medida que ela for crescendo, você vai colocando num vaso maior. Essa Echeveria estrela aqui, ó, eu a comprei num pote 6, num potinho desse tamanhozinho. E eu fui, à medida que ela foi ficando apertadinha, igual ela tá aqui, eu fui transferindo para um vaso maior. Então vamos lá? Ó, essa aqui realmente é tirar o vaso da planta, porque ela tá bem apertadinha aqui. Minha filha tá bem enraizadinha. Então a gente aperta bem o vaso. Olha, tiramos o vaso da planta. Olha aí a minha manta de drenagem que ela tinha antes. Olha aqui. Essa, dá licença. Essa manta de drenagem aqui, ó. Vou tirar do lado de cá. Olha.
ela segurou todo o substrato que eu tinha colocado antes. Aí, o substrato tá todo aí. Eu tinha colocado umas pedras brancas aqui para enfeite. Tem isopor aqui também. Mais pedrinha branca. Ó. Vou fazer isso aqui, ó. Pra quê? Porque a raiz estava muito compactada aqui dentro. E eu vou soltar ela um pouco para ela saber que ela já vai ter um lugar para ela continuar se desenvolvendo. Isso, vamos soltar a raiz, não precisa de ser muito. Limpeza, ó. Folha seca. Folha seca. Só tirar. Eu tenho uma pinça, será que com a pinça sai melhor? Tudo bem, daqui a pouco eu vou acabar de tirar e vou mostrar a vocês por que eu vou tirar ela ali. Folha seca, mais folha seca. Ó. Olha bem. Pronto, limpinho. Verifique que ela tem um bebê, olha. Ela deu filhote. Olha aqui. E aí? Vamos tirar o filhote. Já é uma nova muda. Vamos cortar, usar a ferramenta, esterilizar a ferramenta. Porque eu usei na ela toda hora. Mudou de planta, esteriliza a ferramenta. Vamos ver aqui. Onde ela tá? Será que eu consigo tirar ela só girando? Bem encarnadinha, bem lá na pontinha da mamãe. Vou tentar girar em vez de cortar. Não, cortar. Vamos no corte. Aqui. Cadê? Nossa, tá difícil, viu, gente? Aqui. Cortei. Ó. Tá inclusive com cochoneira. Olha aqui. Cortei. Esterilizei. Canela em pó. Evita fungo. Canela em pó no filhote. Canela em pó na mãe. Onde que eu tirei o filhote. Agora a gente pode acabar de fazer a limpeza aqui. Sobrou espaço para limpeza. Isso aí. Limpinha. Vamos guardar ela aqui. Olha. Tá realmente muito bonito. Eu guardo isso aqui tudo, ó. Quando eu faço tutor, para colocar nas minhas plantas, eu preciso dessas folhas secas. Uma hora eu vou ensinar vocês como fazer tutor para as suas plantas. Tá? Planta de sol, perlita nela. Porque a perlita faz o quê? Vocês lembram? Ajuda na drenagem do vaso. Cactos, suculentas, plantas de sol não gostam de solo encharcado, elas preferem o solo mais seco. Olha o vasinho dela, também já está com a drenagem. Já está com manta de drenagem, para cair um pedacinho aqui. Lá vamos mais. Vem aqui, lindinha. Casa nova. Fazer um buraquinho com a sua raiz. Nossa, não canso de admirá-la, gente. Ela tá muito, muito, muito bonita. Planta precisa de firmeza. Então vamos firmá-la. Ela ainda não tá firme, tá vendo? Olha, se fica balançando, não tá legal pra ela. Eu não gosto. Ah, gosto da colher agora. Coloca mais substrato.
e vamos firmá-la. E aqui ela vai crescer bem mesmo. Daqui a pouco o vaso já tá todo cheio. Aí já tá na hora de trocar para um vaso maior. Agora ela ficou firme. Bem firmezinha, olha. Isso. Prontinho. E o bebê? Vamos replantá-lo também. Com o mesmo substrato, cara? Não, de jeito nenhum. Bebês e sementes necessitam de um substrato bem leve. Então esse que a gente fez não vai servir para ele, tá? Por quê? Ele não tem raiz, não tem nenhuma raiz, olha. Vejam bem, nenhuma raiz, tem uma bolinha seca aqui. Então para ele desenvolver a raiz, ele vai precisar de um substrato leve. Então, uma casa de acordo com o tamanho dele. E substrato eu vou usar apenas mistura de cactos para suculenta. Olha só, olha só. Olha que delícia, levinho, levinho, levinho. E aqui eu vou simplesmente deitar, até fiz um buraquinho aqui, mas não precisava porque não tem raiz. Firmezinho, plantadinho. Daqui a pouco eu preciso molhar todos eles, não esqueça, plantou, regou. Olha, que lindinho que ficou. Vai desenvolver legal aqui também. Então, essa foi a nossa dica número 10, não se esqueçam. Bebês e sementes não vão nesse substrato que nós fizemos com brita e areia. Eles precisam de um substrato bem leve. Sementes, inclusive, eu gosto de plantar diretamente na vermiculita, porque ela é muito levinha, então as raízes vão achar muito facilidade para poder se expandir, ok? Então todos replantados e ainda ganhamos um vasinho novo, por isso está sempre aumentando o número de vasos nessa casa. Isso posto, próximo vídeo, pode ser, vocês já pensaram em pegar simplesmente uma folha, não um cabo, só a folha de uma planta qualquer e fazer dessa folha uma nova planta? Pois no próximo vídeo nós vamos ver isso. Nós vamos fazer uma experiência. E eu, juntamente com vocês, vamos fazer uma experiência. Nós vamos plantar algumas folhas, tá? E ver o que acontece. Vamos plantá-las em substratos diferentes, tá bom? Vou apresentar para vocês, antes de terminar, o que nós temos aqui hoje no nosso cenário. Temos uma jiboia, que eu já falei com vocês, que está na preparadeira. Aqui eu tenho um lindo vaso de lambari roxo, branco e verde, todos misturados. Do lado de cá eu já falei, era um filodendro. Aqui embaixo eu tenho uma maravilhosa orquídea, olha, uma Phalaenopsis, inclusive com uma folha bem diferente aqui, olha que espetáculo, maravilhosa, né? Ganhei de presente de aniversário, lindíssima. E do lado de cá eu tenho um coquedama de palmeira bambu, lindíssimo, né? Adoro fazer coquedamas, eu acho um charme uma planta no coquedama. Qualquer hora eu também ensino para vocês, tá bom? Então é isso. Se vocês gostaram, deixa seu joinha, compartilha, comente, se inscrevam no meu canal. Voltamos semana que vem com a experiência das nossas folhas. Até lá. Beijo no seu coração. Tchau, tchau.